Boa noite para todos. Bom, seminário de estágio 4. Professor orientador Pamela Martins. Professor discente Giovanni de Lima Tomás. Essa é uma aula sobre falsos cognatos em espanhol. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a nossa agenda da nossa aula, tá? Temos a apresentação, os objetivos da aula, falar um pouco sobre cognatos, exemplo de cognatos. Só assim nós falaremos um pouco sobre a definição de falso cognato e o exemplo de falsos cognatos. Vamos trazer também aqui algumas frases com falsos cognatos em espanhol, os exercícios e as nossas referências. Falsos cognatos em espanhol. Bom, os objetivos da aula: conhecer a definição de palavras cognatas, conhecer os falsos cognatos ou falsos amigos, diferenciar cognatos e falsos cognatos, e evitar falhas de comunicação numa conversa na língua espanhola com palavras semanticamente parecidas com a língua portuguesa, ou seja, nem tudo que parece é. Vamos lá. Cognato. O que significa? Palavras cognatas são aquelas que possuem a mesma origem, com grafias iguais ou semelhantes e o mesmo significado, podendo possuir pequenas discrepâncias. Essas palavras possuem o mesmo radical em dois idiomas distintos, sendo pertencentes à mesma família etimológica. Vamos lá dar alguns exemplos. Vamos lá. Aprobar. Aprovar. Varrer. Em português, varrer. Coragem. Coragem em português. Deber. Dever. Estrangeiro. Estrangeiro. Gustar. Gostar. Olá. Olá. Girafa. Girafa. Mismo. Mesmo. Palavra. Palavras. Siempre. Sempre. Viaje. Viagem. Libro. Livro. Llevar. Levar. Harina. Farinha. Ahora. Agora. Bien. Bem. Então, como vocês podem ver, são palavras cognatas, ou seja, que elas são parecidas na grafia e o significado, tanto traduzindo do espanhol para o português, eles são bem parecidos até mesmo no significado. Ok? Vamos lá, agora vamos entrar para a definição de falso cognato, né, que é o tema da nossa aula em si. Falsos cognatos, também chamados de falsos amigos ou falsos conhecidos, são palavras normalmente derivadas do latim, né, que aparecem em diferentes idiomas com ortografia semelhante e que têm, portanto, a mesma origem, mas que ao longo dos tempos acabaram adquirindo significados diferentes. Vamos dar aqui alguns exemplos de falsos cognatos. Vamos lá. Vamos colocar aqui da esquerda para a direita, da esquerda em espanhol e a sua tradução em português do lado direito. Vamos lá. Desenvolver em espanhol, desembalar em português. Olha só. Doce, em vez de ser doce, é doze. Estufa, fogão. Fechar, datar. Olha só. Jugo, suco. Largo, longo. Lista, pronto. Quando o professor diz pra gente listo, aí ele quer perguntar pra gente pronto, né? Lograr, conseguir. Raro, estranho. Rato, olha só. Momento. Salada, quando a gente pensa que é uma salada normal de fruta ou verdura, quer dizer salgada. Então, assim, são coisas que se a gente não prestar atenção e não souber dominar esses falsos cognatos, nós podemos aqui até mesmo nos atrapalhar e comprometer, né, uma possível leitura de um texto. Vamos lá. Temos mais aqui algumas palavras. Balcão, varanda na sacada, berro, agrião, bolsa, sacola, carrón, gaveta, calçada, rua, carroça, carruagem, carteira, bolsa,
cola, cauda, rabo, competência, concorrência, copa, taça, cuello, pescoço. Quem pensa que coelho é coelho, olha só. Pescoço, direção, endereço, inversão, investimento, morado, roxo. Então nós temos aqui algumas do lado direito, tá? Osso, urso, película, filme, né? Quem pensa que película de carro não é filme. Pelo, cabelo, polvo, poeira, prejuízo, preconceito, rasgo, traço, característica, rojo, vermelho, rubio, loiro, salada, salgada, como eu falei anteriormente, sítio, lugar, solo, não é terra, né? Quer dizer sozinho, tapa, tampa, taça, xícara, aí bem parecido aqui, vaso, copo. Olha só, temos alguns aqui, ó, não vou falar todos, né? Porque são muitos, mas nós vemos aqui que são bem parecidos, ó. Aqui, aceite, azeite de oliva, apelido, sobrenome, borracha, em vez de ser goma de mascar, é bêbada. Então, cadeira, sídia, cadeira, quadril, anca. Ou seja, se a gente não prestar atenção aqui nessa questão desses falsos cognatos, porque não tem o que fazer. Aqui a gente tem que entender alguns falsos cognatos, procurar saber quais são, para a gente acabar não chegando num texto para interpretação, a gente colocar o texto a perder. Vamos lá. Há alguns outros falsos cognatos aqui. Português e espanhol. Ligar. Ligar em espanhol quer dizer paquerar. Firma em espanhol quer dizer assinatura. Borrar em espanhol, puxando para o português, não é você chegar e borrar nada, é você apagar. Ninho é menino. Não é aquela questão de um ninho de pássaro, um ninho de algum animal. Sobremesa, nada de coisa depois da comida. Conversa, escritório, escrivaninha, embaraçada, grávida, lentilha, é lente de contato, não é nada para se comer. Aqui, ó, seta, em espanhol é um cogumelo. Latir, falar, bater no caso. Frases com falsos cognatos em espanhol. Vamos lá. Queremos um vaso com água. Queremos um copo com água. Fabiano corrió su suco antes de salir. Fabiano pegou seu paletó antes de sair. É para você ver aqui nessas duas primeiras frases. Primeira frase aqui. Queremos um vaso com água. Olha só. Um vaso com água. Você poderia pensar que seria um vaso com planta, né? Mas não, um copo com água. No segundo, né? Pegou seu saco. Fabiano pegou seu saco, né? Desde que é paletó. Comprou las zapatilhas en el viernes. Comprou os tênis na sexta-feira. Lá a ensalada está salada. Olha só. A salada está salgada. Adélia é muito graciosa. Adélia é muito engraçada. Mi guitarra é maior regalo. Meu violão é meu maior presente. El padre de Antônio estava cansado. Então não está falando nada de padre. Quando fala aqui padre em espanhol é pai em português. Nós outros estávamos contentos na cena de sábado. Nós estávamos contentes no jantar de sábado. Então quando fala cena aqui, não fala cena de novela. Fala aqui sobre a questão do jantar. Tenho muitos dolores en el cuello. Então tem muitas dores no pescoço. Nada de coelho. Te estranho muito. Sinto muitas saudades ou muita falta de você. Bom, agora vamos fazer um pouquinho sobre uns exercícios para que a gente possa fazer uma fixação melhor. Vamos lá. Relaciona as palavras cognatas. Então vamos falar aqui sobre as palavras que realmente elas são parecidas tanto na grafia, tá? Quanto na questão do significado. Sair. Vamos lá trazer aqui para o espanhol. Salir. Olha só como são bem parecidas. Filho. Hijo. Poderia complicar um pouco. Mas maquiagem. Colocando aqui
em espanhol, maquiagem, parecido. Quem? Aqui do lado direito, quien. Vir, venir, então também parecido. Muito, mucho. Porcentagem, porcentaje. Conhecer, conocer. Fogueira, hogueira. Então, se for ver, né, independente aqui de algumas palavras que a gente não conhecer, mas se tiver uma questão, fica fácil da gente detectar, né? Então, são parecidas tanto na grafia quanto no significado. Agora aqui é onde complica um pouco. Vamos lá. Da direita para a esquerda. Sítio. Se a gente for ver o que é sítio, nós poderíamos achar que é um ambiente, né? Uma casa, alguma coisa do tipo. Mas não é. Sítio é lugar. Aí nós temos aqui na segunda opção, oficina. Quem vê oficina, pensa que está aqui se tratando de uma oficina de carro, mas não é. É um escritório. Raro. Quem pensar que raro é uma pessoa que, vamos dizer assim, é uma coisa rara, não é. Está falando de esquisito. Pelado, não é uma pessoa sem roupa. É uma pessoa careca. Vaso, não estamos falando de vaso de planta, estamos falando de copo. Maceta. Maceta, nós estamos falando aqui de vaso. Agora sim o vaso propriamente dito. Borracha. Não é borracha de apagar. Está se tratando de uma pessoa bêbada. E película, filme. Então, para a gente ver como essas palavras, se a gente não tiver cuidado, né, elas detonam a nossa interpretação de um texto, né? Então é importante a gente conhecer alguns falsos cognatos para que possa facilitar, né, a nossa compreensão. Aqui as nossas referências. Muitas graças.